Bom ver a igreja cheia, né, irmãos? Hã? Não alegra o nosso coração? Vocês perceberam que tem cadeira nova na igreja? Hã? Nós fizemos uma troca. Fizemos uma troca para poder caber mais cadeira aqui. É um problema bom, né? Não ter lugar é sempre um problema bom, né? Tá faltando lugar para as pessoas sentar. Que problema bom. Você está feliz? Cadê o dente de vocês? Hã? Tem dente aí? Você já deu um bom dia pro seu irmão aí do seu lado? Você já falou que ele tá bonito hoje? Falou, nossa, você tá bonito hoje, né? Hã? Pergunta para ele assim, ó, você colocou a sua roupa de ver Deus hoje, foi? Queridos, hoje é um dia especial para a igreja do Senhor Jesus. Eu entendo que esse domingo é o domingo mais importante do ano para nós. Por quê? Porque nós celebramos a ressurreição de Jesus e o início do novo tempo do reino de Deus para mim e para a sua vida. A chegada do Espírito Santo que nos atrai à cruz e nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Se você achou que o seu irmão está bonito hoje, né? É porque ele parece com Jesus. Viu? É o reflexo de Jesus que está na vida dele. Mas antes de Jesus, a Páscoa também era um tempo de celebração. Você sabia disso? A Páscoa não passou a existir porque Jesus nasceu ou porque Jesus deu a vida por nós. A Páscoa já existia. E também era um tempo de celebração. Mas naqueles dias o povo de Israel celebrava por um outro motivo. Para nós, Páscoa trata sobre morte e ressurreição de Jesus. Mas Páscoa no hebraico, que se chama Pesach, significa passagem. E essa passagem descrita no Antigo Testamento marca a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Eles ficaram durante 400 anos escravos dos egípcios. Começa lá com José, que vai e se torna governador do Egito. E depois que José falece, o povo de Israel cresce demais. E os egípcios olham e falam, se eles se rebelarem contra nós, eles podem tomar o nosso país. E transforma aquele povo que não era escravo em escravo. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada através de Moisés, que foi levantado como libertador por Deus. E Jesus foi morto exatamente nesse período de Páscoa. Por isso, no domingo de Páscoa, nós hoje celebramos o amor de Cristo por cada um de nós. Dia que nós nos recordamos do sacrifício de amor dele por nós, dando a sua vida por mim e por você. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão aí, muito carinho, dissesse para ele o seguinte, falar, você só está aqui hoje por causa de Jesus. Você sabia disso? Não existe mérito em mim nem em você de estar aqui hoje. Fala, não, eu decidi, porque eu achei que era bom, hoje está um dia sol, eu resolvi vir. Não. Nós estamos aqui porque Jesus um dia resolveu dar a sua vida por amor de nós. Todo sofrimento, toda dor, toda humilhação que ele enfrentou são a maior prova do seu amor por nós. Quem aqui já assistiu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? É dureza, não é, irmãos? Você chorou? Quem chorou muito aí? Levanta a mão. Eles são todos chorão, né? Irmãos, ali é a maior representação daquilo que Jesus passou. Ele se empenhou e o filme é concentrado exatamente nesse momento, que Jesus é preso e que ele passa por um processo de crucificação. Ninguém jamais retratou aquele momento tão bem quanto o Mel Gibson. E a gente ficou sabendo essa semana que ele fez isso porque ele recebeu uma direção de Deus para fazer. Não sei se você sabia disso. Então, deixa eu acrescentar mais alguma coisa que eu fiquei sabendo para minha esposa. Quando ele apresentou o projeto desse filme para ser gravado, ninguém quis pagar. Ele pagou com o dinheiro do bolso dele. Porque era algo que Deus estava direcionando. Todo mundo achou que ia ser um fiasco. Você vai gastar dinheiro, vai perder o seu dinheiro e não vai reverter em nada. E o que aconteceu? Foi um sucesso de bilheteria e está até hoje aí fazendo sucesso. Quando Deus direciona algo na nossa vida.
A gente precisa dar ouvidos a Deus. Por mais que pareça loucura, Deus tem propósito em tudo que faz. Quando eu fui desafiado para vir para esse lugar, abrir uma igreja aqui, eu falei, isso é loucura. Faz sentido. Eu não tenho chamado para ser pastor, eu não sei pregar, e eu não tinha vontade nenhuma de ser pastor também. Mas Deus tinha um propósito aqui, nesse lugar. E nós estamos aqui há 14 anos. Né? O resultado do amor de Deus pelas nossas vidas se faz, não porque a gente quer, ou porque nós somos capacitados, mas é porque Deus nos ama. A demonstração de amor de Jesus foi um amor sacrificial. Ele decidiu entregar a sua vida por amor de mim e de você. Mas o motivo de nós celebrarmos hoje é porque ele ressuscitou. Está vivo à direita de Deus, que é o nosso Pai. Jesus venceu a morte e a sua vitória nos reconectou com Deus. O homem andava distante de Deus. E através de Jesus nós fomos reconectados com Ele. E Páscoa é sinônimo de ressurreição. Quando Jesus ressuscita, Ele anuncia a vitória de Deus para todos aqueles que crerem nele. Nós só estamos aqui porque um dia nós demos ouvido àquilo que falaram para nós, deixamos entrar no nosso coração e nós fomos transformados pela palavra de Deus. Se você olhar para 10 anos atrás, volta 10 anos aí na sua vida, você era melhor ou pior? Fala pro teu irmão aí que você era. Vocês jovens aqui na frente, um ano atrás, vocês eram melhor ou pior? Cristo em nós, esperança da glória. Nós somos melhores porque Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Aliás, por falar em ser ruim, né, irmãos? Fala aí, Paulinho. É muito ruim, né? Era ou não era? Quando Jesus foi crucificado, os homens não acreditavam que ele voltaria. Nem mesmo seus discípulos. Jesus caminhou 3 anos com esses caras, falando para eles que ele seria crucificado e queria ressuscitar, e nenhum deles acreditava. Olha como nós somos. Deus fala no meu coração e no seu coração um monte de coisas. E a gente fala, mas acho que é coisa da minha cabeça. Eu que estou imaginando isso. Os fariseus, no coração deles, achavam que tinham resolvido o problema. Jesus era uma ameaça para eles. Eles achavam que Jesus era um encrenqueiro. Pelo menos agora nós nos livramos desse cara. Se fosse só pelo fato de Jesus ter morrido numa cruz, irmãos, não existiria nada de sobrenatural nisso. Embora impacte a gente assistir o filme e ver todo o sofrimento dele, um monte de gente passou pelo mesmo sofrimento. Morte de cruz naqueles dias era algo natural, era algo comum. A grande diferença foi que depois de 3 dias ele ressuscitou. E Mateus, lá no capítulo 28, versículo 6, eu passei os versículos, né, Rafaela? Ganhei uma estrelinha. Diz assim, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Jesus tinha anunciado em diversas oportunidades que depois de 3 dias ele ia voltar. Mas para a esmagadora maioria, era apenas algo que ele estava fazendo. Ele falava como uma frase de impacto no coração deles. Eles achavam que era isso. Para impressionar as pessoas. Para atrair as pessoas. Para nós, os que cremos, foi o crer, irmãos. O cumprimento da palavra de Jesus. Nós, como cristãos, estamos celebrando o dia mais triunfante e vitorioso de toda a história da humanidade. Hoje é o dia mais importante para nós. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Jesus olhou para nós com os olhos espirituais, enxergou nós encardidinho, do jeito que nós éramos. Né? Quem era encardidinho aqui? Vou perguntar de novo. Tem pouco encardido aqui. Quantos eram encardidinhos aqui? Levanta a mão. De verdade. Apareceu mais. Ó. A gente já deu muito trabalho, né, irmãos? Sim ou não?
Como diz o louvor, esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei e celebrarei. Tudo em Jesus é sobrenatural. Seu nascimento, a sua vida, a sua morte e principalmente a sua ressurreição. A vitória de Jesus nos proporcionou uma reconciliação com Deus. E uma condição de passarmos toda a eternidade com Ele. Você já parou para pensar nisso? Como é especial? A nossa história não vai acabar quando a gente morrer. Vai ser o começo do melhor momento, do melhor tempo da nossa vida. Nós temos um monte de ansiedades nessa terra, né? De comprar nossa casa, alguns de construir, né? Fazer muro, outros de comprar um apartamento. Nós temos um monte de ansiedades desse mundo. Mas o melhor, irmãos, ainda está por vir. Tudo aquilo de mais especial que você já recebeu é só um anúncio daquilo que ainda está por vir. Quando a gente celebra esse grande e importante evento, a gente está trazendo à nossa memória algo que dá muita esperança para nós. A mensagem de vitória de Jesus. Aquilo que ele realizou através da sua morte e da sua ressurreição. Nós fomos reconectados com Deus. Nós fazemos parte de um povo santo. Deus hoje não chama a gente de criatura. Deus hoje olha para nós e chama a gente de filhos amados. Olha a mudança de vida que houve na minha história e na sua história. Para nós, Páscoa é sinônimo de vitória e de vida em abundância. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vitória dele, Jesus, sobre a morte e nossa também, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus. Somos livres em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, nós não somos batistas, viu? A gente pode dar glória a Deus na hora que a gente quiser. A liberdade em nós, em Cristo Jesus. Amém? Nós somos conhecidos por ser um povo barulhento. Né? Não só quando a gente vai ver o Corinthians jogar. Ou o Palmeiras. Né? Credo, né, filha? Nós temos as nossas preferências por futebol, sim ou não? Mas nós temos unanimidade em Cristo Jesus. Amém? Então você pode continuar torcendo o Palmeiras, não tem problema nenhum. Amém, irmã? Jesus foi colocado numa posição de honra, que agora também o nosso Pai, por causa de Jesus, ele nos colocou nessa mesma posição de honra. Nós somos futuros moradores do céu. Já parou para pensar nisso? Que privilégio. Deus nos vê hoje como filhos. E Deus quer nos colocar numa posição de honra. O texto de Efésios, lá no capítulo 1, versículo 19, diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome. Não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus age em nós. Opera na minha e na sua vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Nós estamos vivendo um tempo do sobrenatural de Deus aqui. Você está nos visitando hoje pela primeira vez, é bom que você saiba. Deus está se manifestando nesse lugar. A maior luta da igreja dos dias de hoje, você sabe qual que é? Reunir o povo para orar. De todas as igrejas, a maior dificuldade é reunir as pessoas para orar. Nós temos conseguido reunir aqui metade da igreja antes do culto. A gente se reúne aqui 8h30 e mais da metade da igreja está aqui orando. Por isso que o sobrenatural de Deus tem nos alcançado. Fica até um desafio para o seu coração aí. Se você não tem vindo nesse tempo de oração,
E é tempo de oração mesmo, viu, irmãos? Não tem ministração, não tem pregação, não tem nada, né, jovens? A gente vem aqui e ora. E Deus tem se manifestado no nosso meio, porque nós temos entendido esse valor espiritual. Esse texto deixa para nós 3 lições que são importantes a gente trazer para o coração. Primeira, o sacrifício de Jesus nos garante vitória sobre o mundo. As pessoas que estavam com Jesus naqueles dias, primeiro o celebraram com uma entrada triunfal. Lembra que o pessoal colocou lá os ramos para ele passar? Mas logo depois o odiaram, o hostilizaram, o desprezaram. Eles chegaram até a escolher um criminoso em lugar de Jesus. Lembra? Quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu Barrabás. Eles crucificaram Jesus, mas o Pai, que também é o nosso Pai, o ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus vence o mundo e toda a maldade que nele há. O texto de Efésios afirma que o mesmo poder que ressuscitou Jesus opera sobre a minha e sobre a sua vida. O mesmo poder de Deus opera sobre a minha e sobre a sua vida. E nós temos sido melhorados a cada dia, não por mérito nosso, mas porque o Espírito Santo tem nos convencido dos nossos pecados. Há poder de Deus na minha e na sua vida. Poder para curar, poder para salvar, para libertar, para trazer vida aos que estão mortos, para gerar alegria nos corações ao nosso redor. Nós somos um povo feliz, mesmo morando no Brasil, né? Mesmo com essa seleção ruim que está aí, né, irmãos? Só faz vergonha para nós, né? Mas nós somos um povo feliz, porque o Espírito Santo habita em nós. Há poder sobrenatural de Deus em nós. Quando você ora, as pessoas vão ser curadas. Viu? Se você crer, a pessoa não precisa nem crer. Se você crer, o milagre vai acontecer. Obrigado. Quando nós oramos, precisamos crer que esse poder vai operar e que as pessoas que receberem a nossa oração vão ser curadas. Se você não tem essa fé, passe a ter. Páscoa é ressurreição. Páscoa é vitória para o povo de Deus sobre o mundo. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto. O sacrifício de Jesus nos garante vitória sobre a dor e o sofrimento. Quem já passou por lutas aí? Quem está passando por lutas? Acho que a pergunta mais é essa, né? Quem está passando por alguma dificuldade nesses dias? Em seus momentos finais, Jesus provou dores e sofrimentos tão terríveis que o texto da palavra de Deus diz que do seu corpo saiu suor e sangue. O sofrimento que ele enfrentou por amor de cada um de nós foi algo inexplicável, irmãos. Mas a sua história não está limitada somente a sofrimento e dor. Senão a gente não teria nada para celebrar. É ou não é? Tem que ter algo especial. Algo que traga alegria ao nosso coração. Depois de todo esse sofrimento de amor por nós, ele ressuscitou. Jesus venceu. Ele vence a morte e o pecado e o inimigo e o diabo e todos os seus demônios. A vitória completa vem no momento que Jesus ressuscita. Agora, Jesus está vivo e assentado à direita do Pai. Não é o que o texto diz? A dor e o sofrimento não têm mais poder sobre ele. Jesus venceu a morte e o diabo. Isso significa que nós também podemos, em Jesus, superar toda a dor e sofrimento. E também que nós já vencemos o diabo. Não sei se você já percebeu, mas o texto diz o seguinte: o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Sabe o que significa isso? Ele não tem poder sobre a nossa vida. O diabo só pode atacar a minha e a sua vida se a gente permitir. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Existe uma promessa para cada um de nós de que temos o direito de experimentar o melhor dessa terra. E muitas vezes nós somos levados a crer que o melhor está reservado lá no céu. Não, irmãos, tem muita bênção para nós aqui na terra. Viu? Não, eu tenho vivido uma vida de sofrimento e dor.
Mas eu tenho certeza que quando chegar no céu, eu vou experimentar o melhor de Deus. A promessa para cá. O melhor casamento, viu? O melhor relacionamento com os filhos, o melhor relacionamento com os pais, as portas de emprego sendo abertas para nós precisamos tomar posse. As promessas de Deus são para nós. Nós somos o povo escolhido de Deus. Não vai começar depois da gente morrer lá na eternidade. Começa hoje, começa agora. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você vai experimentar o melhor dessa terra. Agora a pergunta que não quer calar, pergunta: você crê nisso? É. A gente ouve muito das coisas de Deus, acha legal, acha importante, mas não traz para nós. Não, eu creio que realmente, sabe, na vida do Sandro vai acontecer. Eu creio nisso. E na sua vida, você crê nisso? Deus tem promessa para a vida de todos nós. A gente precisa tomar posse, irmãos. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. As promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Nós precisamos tomar posse delas. É uma decisão nossa continuarmos com Ele ou abandoná-lo. Nós podemos abandonar Jesus a qualquer momento? Podemos. Vai ser a melhor escolha? Provavelmente não. Mas é um direito nosso. Mas é muito melhor se nós continuarmos nesse lugar de amor que Deus tem preparado para nós. Nós só não iremos provar do amor de Deus e do poder de Deus sobre a nossa vida se rejeitarmos. Aproveita nesse papelzinho e coloca o nome das pessoas que vão receber os visitantes. Que eu já vi que a gente internacional, eu não vou saber. O pastor não é bobo, não. Páscoa é ressurreição e Páscoa é vitória sobre a dor e sobre o sofrimento. E a terceira coisa que a gente aprende com esse texto: o sacrifício de Jesus nos garante vitória sobre a morte física e espiritual. Quando colocaram a pedra na entrada do seu túmulo, o mundo acreditou que estava se encerrando a história de Jesus. E no mundo inclui até os discípulos de Jesus, viu, irmãos? Eles também não acreditavam mais. Tanto que um voltou a pescar, outro voltou a fazer outras coisas. Foi ou não foi? Mal sabiam eles que a história estava apenas começando e que o melhor ainda estava por vir. A ressurreição, que é a vitória máxima, ainda estava por chegar. O último inimigo, a morte, estava por ser vencido. E o texto de 1 Coríntios 15, 25 nos mostra qual é o lugar do diabo na nossa vida. 1 Coríntios 15, 25 diz assim: pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus ressuscita a morte, o último inimigo é vencido. Esse texto de Efésios afirma que esse poder que estava sobre a vida de Jesus também está sobre a nossa vida. Nós temos poder para vencer a morte espiritual, o desânimo, o desejo de desistir. Do que, pastor? De tudo. Nós somos servos de Deus, mas muitos aqui, ou talvez até a maioria, já pensou em sair da igreja. Os que são casados já pensaram em se separar. Os jovens, muitas vezes, falam: não vejo a hora de passar de maior para eu sair dessa casa. Irmãos, os pensamentos ruins não passam só na cabeça daqueles que estão fora do reino de Deus. A diferença é que nós ouvimos o Espírito Santo. Muitos erros a gente não comete porque a gente tem ouvido o Espírito Santo. Mas os pensamentos ruins que passam na cabeça das pessoas que estão lá fora também passam na nossa. Nós somos tentados tanto quanto eles. Obrigado, Gui. Jesus venceu a morte e nós também iremos vencer todo tipo de morte que esteja na nossa vida hoje, em nome de Jesus. A morte da fé. Tem gente que está aqui hoje, mas não crê mais. Deus restaura. A morte da esperança. Não acredita que as coisas podem ser transformadas. E Jesus pode transformar isso na minha e na sua vida. A morte dos sonhos.
Essa é uma das piores mortes que podem acontecer na nossa vida. A gente deixar de sonhar. A morte dos seus projetos. Quanta gente é que tem abandonado aquilo que Deus tem colocado no seu coração? A morte da restauração, do casamento, dos relacionamentos com os filhos, com os pais, com algum parente. Irmãos, pode parecer absurdo, mas tem gente que está na igreja e que não fala com um parente há 10 anos. É que eu odeio ele, Esther. Eu não suporto essa pessoa. Você é muito bonzinho? Ou você é ruim também? Jesus te recebeu e te perdoou? A gente precisa fazer a mesma coisa, irmãos. Não pode habitar no meu e no seu coração a falta de perdão. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E é difícil? É. Tem gente que é difícil perdoar, né, Madá? Ah, ela não é, ela é boazinha. Não é nem boazinha, é boinha, né? É boinha. Nós podemos vencer a morte do desânimo, do cansaço, das lutas, das decepções e até das fraquezas espirituais, irmãos. Jesus está nos convidando para vivermos um tempo de novidade de vida. Tudo isso foi derrotado na nossa vida em nome de Jesus. Tem uma música da Ludmila Ferber que diz que nós não podemos desistir, não podemos parar de crer. Vocês conhecem essa música? Os sonhos de Deus jamais vão. É legal essa música, né? Mas a gente vive ela. Mas deveria. A gente precisa aprender a confessar essa grande vitória que Jesus realizou por nós. E andar por ela, entendendo que essa é a maneira pela qual o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Deus está nos atraindo para vivermos de uma forma diferente. A expectativa do Senhor é que nós passemos a viver de uma outra maneira. A gente não vive mais para nós mesmos, mas agora a gente vive para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Só de nós estarmos aqui hoje vivos, já não é um milagre? Quer ver? Quantos aqui já era para estar morto? A grande maioria, irmão, já não era para estar mais aqui. Deus teve misericórdia da gente. Nós precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. O intuito dessa palavra é encorajar a mim e a você, para que a gente entenda que existe uma luz no fim do túnel. Que Deus está aguardando por mim e por você. Uma decisão nossa. As coisas não vão acontecer só porque você veio ao culto, mas vão acontecer porque você decide mudar a sua história. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nos submeter a Ele. Temos que dar permissão para que Jesus transforme a nossa vida. E o Senhor está preparando esse momento. A nossa vida inteira. Nós somos chamados, escolhidos por Ele, para fazer parte da família de Deus. E hoje nós somos servos de Deus, mas também somos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu sei que a gente está agitado, né? Porque a gente está aguardando pela peça. Não é assim? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Mas é importante que você feche seus olhos agora. Que você se conecte com Deus. E que você renove a sua aliança com Ele agora. Comece a dizer para Jesus que você quer novamente entregar a sua vida para Ele. Abre sua boca e fala: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me render totalmente ao Senhor. Eu quero aprender, Jesus, a depender do Senhor. Uma vida direcionada, guiada pelo teu Espírito Santo. A tua palavra afirma que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que eu vivia antes, ela foi renovada.
pela presença do Espírito Santo que habita na minha vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tempo de novidade de vida é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas nós precisamos estar prostrados na presença dEle. Nós precisamos declarar com a nossa boca: Senhor, eu quero viver para Ti. Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu não quero mais viver da maneira que eu tenho vivido até aqui, Jesus. Eu creio que o Senhor tem vitória para mim. Se você está se sentindo distante de Deus nesses dias, se você tem experimentado de um esfriamento, que você sente que tem alcançado o teu coração, Jesus está te chamando de volta. Ele está te convidando: filho, volta. Volta para a minha presença. Eu tenho algo especial preparado para você. Você não precisa continuar assim. Deus tem algo especial preparado para você. Deus tem coisas novas para a sua vida. Se você nunca teve essa experiência, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos. Eu quero viver para Ti. Eu não quero viver nessa luta que eu tenho vivido até aqui. Eu creio que o Senhor tem coisas novas para mim. Essa oração vale tanto para aqueles que nunca entregaram a sua vida para Jesus, como para aqueles que querem renovar a sua aliança com Ele. Jesus está ouvindo a tua oração. Abra a sua boca. Verbalize o sentimento que está no teu coração. Deus espera ouvir a tua voz nessa manhã. Ele quer ter um encontro com você. Queria que você colocasse suas duas mãos no seu coração. E repete comigo uma oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Renova as minhas forças. Me enche do teu espírito. Me recebe no teu reino de amor. E glorifica o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Quais são as mudanças que são necessárias na sua vida, para que você possa se sentir completo, feliz, seguro, protegido? Fala para Ele, porque é o único que pode mudar a sua história. Deus está neste lugar, está aguardando que você abra a sua boca e fale com Ele. Fala para Ele: Jesus, eu estou com saudade da Tua presença. Sabe, Senhor, eu sinto saudade daqueles momentos que a gente ficava junto e o Senhor ouvia a minha voz, e eu senti o toque do Senhor sobre a minha vida. Jesus, eu tenho saudade da Tua presença, da manifestação do Teu Espírito Santo na minha vida. Fala para Ele: Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre o seu olho aí. Olha para mim aqui. Essas orações fazem diferença na nossa vida, sim ou não? Você vai sair daqui mais leve. A palavra tem poder? Tem. Mas tudo que Deus estava esperando de mim e de você nessa manhã era ouvir a sua voz. Essa oração que você fez aí, do seu jeitinho, era o que Jesus queria. Essa era a expectativa do coração dele para essa manhã. Nós já nos reconciliamos com Jesus. E nós precisamos tomar posse de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém?
Só para a gente encerrar aqui, vamos repetir uma oração juntos aqui? Jesus venceu. Repete comigo. Jesus venceu. E por isso, eu também sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. E aplauda bem forte ao Senhor aí.